Desde o dia do seu nascimento, ficou evidente que o menino Jesus não era uma criança comum. Uma nova estrela surgiu, anjos anunciaram seu nascimento, visitantes estrangeiros trazendo presentes, muitas outras coisas só comprovavam que havia nascido o tão esperado Salvador do mundo. Mas não foram só coisas boas. Ter que nascer em condições adversas e logo depois ter que se mudar para uma cidade distante para se proteger de alguém que queria lhe matar. Mas estudando o capítulo 3, a gente consegue ver que mesmo nas adversidades, o Pai Celeste preparou todas as coisas para o seu Filho. E Ele prepara para todos nós, que também somos seus filhos. O primeiro tópico de estudo desse capítulo tem o título Jesus Cristo nasceu em circunstâncias humildes. היי, לכו מטרה. לכו מטרה. היי, לכו מטרה. יאללה, טה. O legal de estudar Mateus 2 e Lucas 2 é que a gente vê pontos de vista diferentes da mesma situação. Alguém que está estudando pode se perguntar: eles não moravam em Nazaré? Por que Jesus foi nascer em Belém? Mateus, na sua linha de raciocínio, responderia prontamente para que se cumprisse a profecia. Mateus, no capítulo 2, faz citação de 4 profecias registradas no Velho Testamento. A primeira delas a gente encontra nos versículos 4, 5 e 6, e fala assim: E congregados todos os principais, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes aonde haveria de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Essa é uma citação de uma profecia registrada no capítulo 5 do livro de Miqueias, versículo 2. Fala assim: E tu, Belém, Efrata, ainda que sejas pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será governante em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A segunda profecia é a que está registrada no versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. É uma citação de uma profecia que está registrada no capítulo 11 de Oséias, versículo 1.
Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. A terceira profecia que Mateus faz citação está no versículo 17 e 18. E então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando por seus filhos, e não quis ser consolada, porque já não existem. Aqui, como ele faz a citação que foi o profeta Jeremias que proferiu essa profecia, eu não fiz procuração dela no Velho Testamento. E a quarta profecia que ele faz citação está no versículo 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Com relação a essa quarta profecia, eu não encontrei nada no Velho Testamento referente a Nazaré ou o próprio nome Nazareno. Se você sabe alguma coisa sobre essa profecia, por favor, compartilha com a gente aqui nos comentários. Já Lucas, ele responde esse questionamento explicando as circunstâncias daquela situação. Ele explica que eles moravam em Nazaré, mas José era da Judéia, porque ele era descendente da genealogia de Davi. E eles moravam naquela região. Como ele estava em período de censo, ele precisava se listar na cidade de origem dele. Então eles fizeram essa viagem, mesmo Maria estando naquelas condições, prestes a dar à luz. O que aconteceu durante a estadia deles na Judéia. Como a descendência de Davi era enorme, a cidade devia estar lotada de gente. Então, quando eles chegaram, não encontraram um local para se estabelecer, para passar aqueles dias. Eles tiveram que improvisar um estábulo. Não foi a primeira vez que esse simbolismo foi usado nas Escrituras, da humildade na realeza. A origem camponesa do rei Davi também simbolizava essa humildade, antes dele se transformar no grande e destemido rei de Israel. Jesus desfrutava de glória na presença do Pai Celeste. Ele se ofereceu para viver essa humilde experiência mortal aqui na terra. Primeiro, para se compadecer das dificuldades, até mesmo da mais humilde de todas as pessoas. Segundo, para nos ensinar que a sua glória não está depositada em nada material que nós conhecemos aqui na terra. O segundo tópico de estudo desse capítulo tem o título: Existem muitos testemunhos sobre o nascimento de Cristo. Cada um com seu jeito, com a sua história de vida, com a sua maneira de adorar. Esses são alguns exemplos de pessoas que testemunharam o nascimento do Salvador. Não temais, porque eis aqui, vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura.
uma noite comum para muita gente, inclusive para aqueles pastores que estavam no campo. Um evento incrível acontecendo na cidade e eles estavam ali, vivendo a vida. Até que o anjo anunciou e eles viram uma multidão de anjos louvando. Aí a coisa ficou diferente. Lucas relata a reação deles no capítulo 15 e 16. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. Eu penso que se fosse uma narração de Mateus, ele diria: E acharam José e a sua esposa. O versículo 20 fala: E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Dá para comparar essa experiência com os nossos dias. Tanta revelação incrível acontecendo e tem gente que ainda não sabe. Mas a exemplo dos pastores que mudaram a atitude deles, depois que eles receberam as boas novas de grande alegria e depois que eles contemplaram o nascimento do Salvador. Cada um de nós tem que viver essa experiência, mudar nossa atitude diante das coisas que estão acontecendo no Evangelho. E melhor, temos que dar oportunidade para as outras pessoas também viverem essa experiência. Nós fazemos isso compartilhando o Evangelho. O episódio da visita dos magos é interessante. Eles eram estudiosos, por isso eles conheciam a movimentação daquela nova estrela. Mas eles não conheciam as profecias, eles não eram judeus. Por isso eles procuraram o menino rei no local errado. Como eles eram da realeza, eles visitaram diplomaticamente a nobreza da localidade, que era o rei Herodes. A narração das escrituras geralmente costuma simplificar os fatos, mas a gente pode concluir algumas coisas. Como eles eram reis e eles carregavam tesouros, eles não estavam viajando sozinhos, devia ter toda uma comitiva com eles. E eles não só chegaram, falaram com Herodes e já saíram, eles permaneceram ali por um tempo, pelo menos até o tempo do rei Herodes conseguir juntar todos os principais para debaterem a respeito do questionamento dos reis e chegarem numa conclusão. Lucas registrou que a presença dos reis na cidade causou um grande alvoroço em Jerusalém. Mas enfim, o que eu gosto de concluir com esse episódio da visita dos reis é que tudo isso foi pura providência divina. Talvez o Pai Celestial tenha enviado os reis mais abastados, só para presentear e suprir de mantimentos o menino Jesus. Olha o que diz o versículo 11. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra.
E logo na sequência o versículo 13 diz: E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José. Logo depois da visita dos reis, José foi enviado para o Egito. Nós não sabemos a quantidade de ouro que os reis trouxeram, mas talvez eles trouxeram uma quantidade de ouro suficiente para que José se estabelecesse confortavelmente no Egito e provesse a necessidade da sua família durante esse período em que eles permaneceriam lá. Herodes ia ficar sabendo do nascimento de Jesus mais cedo ou mais tarde e ia acabar tomando a mesma decisão. O pai providenciou uma maneira de prover as necessidades do seu filho naquela ocasião. E ele pode fazer o mesmo por cada um de nós. A gente precisa confiar mais no Senhor. Ele conhece as nossas dificuldades e Ele pode suprir utilizando várias maneiras, utilizando qualquer fonte. Ele pode inclusive nos enviar um rei para nos visitar. Por que não? Agora aqui tem um episódio muito bom. Os versículos 36 e 38 do capítulo 2 de Lucas tem um relato e o exemplo de Ana. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de dia e de noite. E esta, sobrevindo na mesma hora, dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Vamos lá. Se ela se casou com 18 anos e viveu 7 anos com seu esposo, dá 25. Ela já era viúva há 84 anos. Isso dá 109 anos. Que grande exemplo! Com 109 anos ela fazia jejuns e servia no templo dia e noite. E às vezes é uma luta para a gente fazer um jejum por mês. A gente movimenta os céus e a terra para viajar 2 vezes por ano na caravana para servir no templo. Trazendo para os nossos dias, acho que o exemplo de Ana, ele faz a gente rever a nossa postura diante do Senhor. Faz a gente pensar que dá para servir mais, melhor. E faz a gente pensar também, o que impede a gente de servir melhor? É o nosso tempo? É a nossa idade? É a nossa saúde? Ana foi um grande exemplo, que dá para fazer mais, por muito mais tempo. Agora, de todas as experiências, dos testemunhos do nascimento de Cristo, a que eu mais gosto é a de Simeão. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações.
Simeão estava aguardando o cumprimento de uma promessa pessoal que tinha sido feita para ele. Eu quero ter uma experiência desse tipo. Já pensou? Você recebendo uma promessa assim: você não vai morrer antes de ver a construção do templo na sua cidade. É uma experiência muito boa. Qual promessa você gostaria de receber? Aproveita e compartilha com a gente aqui nos comentários. O próximo tópico de estudo desse capítulo tem o título: Os pais podem receber revelação para proteger a sua família. Mateus 2 registrou a maneira que o Pai Celestial usava para se comunicar com José, que era através de sonhos. O versículo 13: E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Já com Maria, o Pai Celestial enviou um anjo na presença dela. Existem muitas outras maneiras. O Pai pode se comunicar com a gente nos enviando revelação pessoal através do Espírito Santo, através de sentimentos e sensações. O importante é sempre a gente procurar a orientação divina, principalmente para nós que somos pais. Eu digo pais no geral, pai e mãe, que temos pessoas sob o nosso cuidado, assim como Jesus estava sob os cuidados de José e Maria. Nesse momento, é bom a gente parar e pensar nos perigos e nas dificuldades que a nossa família encontra hoje em dia. E é bom também a gente pensar e relembrar as coisas que Deus já fez para nos proteger, a nós, nossa família e o nosso lar. E é bom também a gente se questionar: o que nós podemos fazer para continuar recebendo essa revelação pessoal no futuro? O exemplo de José nos ensina que a gente não precisa passar pelas dificuldades sozinho. Não precisamos criar nossos filhos sozinhos. O Pai quer nos ajudar e nos orientar de tempos em tempos. Nós precisamos nos aproximar do Senhor para receber revelação. José sempre contou com a ajuda divina para proteger Jesus. Lucas registrou que eles vinham anualmente a Jerusalém. Eles deviam deixar Jesus em segurança, mas eles não arriscavam trazer o menino. Somente aos 12 anos de idade, Jesus acompanhou eles numa dessas viagens ao templo. E é esse episódio que nós vamos estudar no próximo tópico de estudo. Mesmo sendo jovem, Jesus estava focado em fazer a vontade de seu Pai. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E eles, vendo, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te buscávamos. E ele lhes disse: Por que é que me buscáveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Como eles vinham de caravana, eles pensavam que Jesus estava na companhia de algum parente. Só no final do dia eles perceberam que alguma coisa errada tinha acontecido. Eles já tinham viajado um dia. Então eles retornaram mais um dia para Jerusalém e só no 3º dia é que eles encontraram Jesus no templo. O versículo 49 mostra a maturidade de Jesus, mesmo com pouca idade, e o interesse dele em servir ao Pai Celestial e fazer a sua vontade. Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas, inclusive na sua infância. Essa experiência nos faz pensar: como anda a maturidade dos nossos jovens? Será que eles também têm interesse em fazer a vontade do Pai, tratando dos seus negócios? Já para nós adultos, nos faz pensar: o que eu posso fazer para ajudar os jovens a amadurecerem e servirem mais o Pai Celestial? No versículo 46, ficou registrado que Jesus estava no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. Na tradução de Joseph Smith da Bíblia, ele nos esclarece que não foi bem assim.
No versículo 24 diz: E aconteceu que Jesus crescia com seus irmãos e se fortalecia e esperava no Senhor pela vinda do tempo do seu ministério. E ajudava seu pai e não falava como os outros homens, nem podia ser ensinado, porque não necessitava que homem algum o ensinasse. E depois de muitos anos, aproximou-se a hora do seu ministério. O que é a tradução de Joseph Smith? Pelo fato de muitas verdades claras e preciosas da Bíblia terem sido perdidas ao longo dos séculos, o Senhor ordenou a Joseph Smith que fizesse uma revisão inspirada da Bíblia. Hoje é conhecida como tradução de Joseph Smith. Ao estudar esses tópicos com a família, o Espírito vai ajudar a identificar quais princípios devem ser enfatizados e debatidos, a fim de satisfazer as necessidades da família. Uma boa ideia, ao estudar Lucas 2, é que cada membro da família escolhe um personagem e estuda um pouco a respeito dele. Depois faz uma pequena encenação, aí os demais membros da família terão que descobrir qual personagem foi escolhido. E para finalizar, eu queria fazer uma pergunta. Você já se perguntou se seria capaz de reconhecer Jesus como o nosso Salvador, se vivesse junto com Ele na época em que Ele estava na Terra? Pois é, esse e outros assuntos nós vamos estudar no próximo capítulo. Então estuda João 1 e a gente se vê no próximo vídeo.